Então, todos nós já fomos condicionados para acreditar que só temos lembranças de o que já passou, do passado. Porque nós estamos vivendo dentro de uma crença de que tempo é linear nessa dimensão. Só que, de fato, tempo não é linear. Então, uma das coisas que precisamos começar a entender, eu sei que isso é bem difícil para muitas pessoas entender, mas vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para ajudar as pessoas a entender a configuração do tempo e espaço, porque quando começamos a entender a natureza do tempo e espaço, fica mais fácil para entender o que chamamos de lembranças do passado, lembranças do futuro, e não tem como falar disso sem abranger nossas existências multidimensionais. Essas existências multidimensionais. A gente estava falando outro dia sobre esse assunto, né? E você que está aí, ó, lembre-se, Rex Thomas está aqui, compartilhe, dê o teu like, coloque seus comentários, inscreva-se. Eu sei que vai surgir dúvida, eu sei que vai, porque esse tema é complexo, mas é para que você possa também questionar. Vou convidar o Rex depois para ler os comentários e auxiliar se surgirem dúvidas, tá bom? Sobre isso, então, a gente entra num tema que é o déjà vu. Déjà vu. Seria, então, algo relacionado... Por exemplo, eu vou a um lugar e digo, já estive nessa cena. Então, pode ser que eu tive uma memória do futuro, só que eu só lembrei na hora que aconteceu? Sim. Então, déjà vu, que significa eu já vi isso. Então, eu já vi isso. Todo mundo tem déjà vu. Então, déjà vu já é uma prova da lembrança do futuro. Então, eu estou abrindo várias janelas, propositalmente, para depois começar a adentrar essas janelas e fazer as conexões. Porque eu gosto de trazer informações de forma que começa a clarear as perguntas que as pessoas já estão tendo. Então, eu gosto de... Clareia e deixa as pessoas meio malucas também, né? Não, pessoas falam que eu gosto de dar nó na cabeça para depois, depois disso amarrar as nós. Mas, na verdade, não é que eu dou nó na cabeça das pessoas, é porque todos nós já somos condicionados, já nascemos com nó na cabeça. Então, gente, assim, o que eu pretendo fazer mesmo é lembrar a todos nós das nós que temos na cabeça e depois vamos juntos desatar essas nós. Então, vamos lá, déjà vu. Eu já vi essa cena, então é muito comum. Vocês têm algum lugar, de repente, alguém está falando alguma coisa e você está vendo cena, você fala, eu já vi isso. Eu vou contar uma história para você que me intrigou muito, que aconteceu comigo. Aí, a partir daí, vamos adentrar várias janelas, porque eu quero trazer esse tema hoje para a percepção da importância disso nas manifestações das nossas realidades, porque todos nós, lembrando, todo mundo tem planos para o futuro. Então, vamos adentrando passo a passo. Eu sei que quem está nos assistindo aqui, você está ouvindo e você está sentindo. Então, agora eu quero que você continue nos ouvindo, assistindo, mas eu quero que você coloque mais uma ingrediente em ação. Imagem em ação. Vamos engatar imagem em ação, o que chamamos de imaginação. Albert Einstein uma vez falou que imaginação é mais importante que conhecimento, porque todos os conhecimentos vêm da imaginação. Ótimo. Engatou a imaginação? Aí, vamos lá. O que você lembra do evento do passado é
ou não é imaginação? Também tem que estar conectado, né? Eu preciso e eu preciso rememorizar isso, né? Sim. Vamos pensar nisso. Eu quero que cada pessoa responda essa pergunta. O que você lembra do passado é ou não é seu imagem em ação, sua imaginação? Porque, afinal, o que você lembra tem imagens, tem movimentos. É imagem em ação. Então, é isso que você lembra. Vamos pensar nisso. É porque as pessoas são muito ligadas ao passado, né? E até penso que essa questão sistemática, né? O sistema adotou o calendário gregoriano, né? O calendário gregoriano ele tem algumas datas que são chave, as pessoas se ligam a elas, né? Aí você vê o calendário Tzolk'in, às vezes as pessoas não se acostumam, mas às vezes as pessoas não se acostumam ao gregoriano. Mas você acha que o sistema que nós vivemos, ele cria esse calendário justamente para inibir as pessoas de ter essa facilidade de acessar outras linhas temporais? Porque esse conhecimento me parece que é um conhecimento muito profundo e talvez a maioria da população ainda não tenha se dado conta que é possível, né? Sabe, como eu falei, criamos relógio para nos ajudar a organizar os nossos deveres. É bom. Então, foi uma invenção bem válida. Calendário. Ah, essa é uma ótima pergunta. Agora, calendário foi inventado originalmente para essa mesma finalidade, porque o calendário que conhecemos hoje não é o mesmo calendário. Tinha outro calendário, o calendário que funcionava dentro do ciclo natural existencial, então ciclo lunar. Então é um calendário que não era 12 meses, e não era 30 ou 31 dias, porque 30 a 31 dias já saí fora do ciclo lunar, de 28 dias. Então, o calendário antigo estava dentro desse ciclo natural, e era essencial que esteja dentro desse ciclo natural. Porque quando o calendário foi reinventado, gregoriano, a partir daí, colocou nossos movimentos forçadamente fora do ciclo natural. Então, aí o corpo tenta viver dentro desse ciclo natural, mas a crença de que a mês não fechou após 28 dias, que ainda temos que viver mais uns dias para fechar. Então, isso começou a forçar o ser humano, a consciência energeticamente vibrar e operar fora dos ciclos naturais. Então, isso foi intencional, sim. Isso afetou? Sim. Energeticamente, afetou a nossa percepção do tempo. Afetou muito nossa percepção do tempo. Mas eu acredito que aos poucos estamos voltando a ajustar, voltando a entender. E eu vou trazer algumas coisas, como eu já estou fazendo aqui hoje, para nos ajudar a dar um grande salto nesse entendimento, porque é um questionamento que muitas pessoas já estão tendo. Sabe, Farrell, sabe uma coisa muito grandiosa que está acontecendo no mundo hoje? Quando falamos desta despertar da consciência, pelo incrível que pareça, mais e mais pessoas estão questionando a existência de formas diferentes. Tem pessoas que estão chegando perto, as pessoas que assistem os podcasts, por exemplo, as pessoas que vão nos cursos, nos retiros, que buscam, que lêem os livros, assistem os filmes, que informam. E tem outras pessoas que ainda estão no rebeldia, na raiva. Então, eu estou ouvindo, é interessante, mas, sabe, eu ainda não quero chegar muito perto, mas estão chegando, cada um do seu jeito. Então, as pessoas estão quebrando de uma forma ou outra.
Importante que, sim, está havendo uma grande despertar, questionamentos. E dentro desse questionamento, tempo e espaço é essencial. E nós estamos aqui falando do futuro, lembranças do futuro. Então, sabe aquelas 2 janelas que eu deixei abertas? Acredito que agora que eu já trouxe minha percepção sobre calendário, que está completamente fora do ritmo natural. Então, eu vou aproveitar para adentrar essas 2 janelas que eu deixei abertas. No início, eu falei que este tema é importante porque todos nós temos planos para o futuro e precisamos alinhar a nossa consciência para que possamos manifestar nossos planos do futuro alinhado com o que nascemos para fazer. Então, nós temos lembranças do futuro de nós mesmos, exercendo plenamente o que nascemos para fazer. Então, quando as pessoas começam a exercer certas funções fora do que a consciência deles nasceu para fazer, vem a frustração. Ok, eu deixei essa janela aberta. Outra janela que eu deixei aberta sobre nossas existências multidimensionais. Então, eu vou conectar essas 2 janelas, porque essa é a intenção de trazer este tema aqui hoje, que é muito importante. Janela da nossa planos do futuro. Eu me lembro quando eu era criança, eu questionava tudo. E eu cresci na igreja católica, eu tinha um mentor que era padre de igreja católica, eu deixava ele doido de tanto questionar. Eu já era um filósofo nato, eu questionava a existência. Então, aí eu percebi que eu estudando broadcasting, jornalismo, trabalhei muito tempo no TV, trabalhei muito tempo no rádio, escrevia colunas internacionais, muito bem. Então, eu naturalmente comunicativo, mas ao mesmo tempo, não era bem isso que eu queria fazer com a minha vida. Tinha algo mais latente, que era a filosofia. Entendimento existencial. Era bem mais latente. Então, aí eu, depois de estudar filosofia, depois de estudar broadcasting, trabalhando com TV, rádio, voltei para estudar filosofia. Aí, estudando filosofia, eu percebi que não era só isso. Era isso, mas não era só isso. A minha consciência continua me instigando no sentido de que há respostas além de que a filosofia tem para oferecer. Aí o mundo começou a falar sobre as leis da física quântica. E dentro desses estudos da física quântica, boom, tempo e espaço. Estava gritante. Aí a física quântica começou a adentrar as realidades, as percepções do tempo, espaço, observador. Aí eu percebi, isto faz parte, mas não era só isso também. Então aí fui adentrando sobre os entendimentos existenciais. Como que isso acontece? Existe eu aqui, neste ponto, no meio do ciclo, observando eu dentro desse espaço e buscando acessar eu mesmo de uma linha do tempo que eu denomino futuro, onde eu já estou fazendo isso que estou fazendo. Aí que está. Então, isso eu aprendia na filosofia, porque o que me interessava muito quando eu estava estudando filosofia, eu tinha acesso ao trabalho de um grande filósofo, chama Ernest Holmes. Ernest Holmes escreveu um livro chama The Science of Life, a ciência de vida, e entre muitos outros livros. A linha dele era mais metaphysical philosophy.
Então, ele já falava sobre tudo isso. Aí, quando os cientistas começaram a trazer as questões da física quântica, ele estava falando as mesmas coisas, que você, eu, existimos dentro de um espaço-tempo que nós aqui denominamos futuro. Só que não era somente uma versão de você. São várias versões de você. Então, agora eu vou linkar as duas janelas. As janelas de você e o que você quer no futuro, e as janelas de você existindo em múltiplas dimensões, porque os dois estão conectados. Os dois janelas estão conectadas. Tudo que você imaginou ser e fazer na sua vida. Quando você era criança, de repente você imaginou ser médico e você passou um tempo desejando ser médico. Você engajou pensamento, que é uma frequência. Você engajou sentimento, que é uma frequência. Você engajou também palavras, frequências, sons. Eu vou ser médico. Aí eu sinto, eu gosto. Tudo isso chega num ponto. Aí são frequências, essas frequências vão somando, vão somando, vão somando, e chega num ponto que chamamos de ponto de manifestação, ou ponto de massa crítica. E quando chega neste ponto, aí manifesta. Aí há você, instantaneamente. Não é você que vai ser no futuro. Já há você, instantaneamente sendo. E essas linhas temporais, então, digamos assim, que eu posso ter criado na minha infância lá, uma linha temporal com um pensamento, vou ser médico. Sim. Criei uma outra linha temporal com um pensamento que me veio num momento de interesse para ser isso aqui que eu estou fazendo, host do podcast Filhos do Todo. Uma outra para engenharia, uma outra para teatro. E existiu uma força que me fez manifestar isso que eu estou vivendo agora, mas não significa que eu não criei e que não exista uma linha temporal onde eu possa estar sendo médico. Sim, exatamente isso. Você está vivenciando todas essas realidades multidimensionais. Então, isso, às vezes, quem está nos ouvindo vai pensar assim: nossa, que viagem. Mas isso já está mais que comprovado. De todas as formas que você pode imaginar. Então, quem pensa que, nossa, que viagem, são esse grupo de pessoas que ainda estão chegando com a rebeldia, a rebeldia de eu quero entender, mas ao mesmo tempo ele tem a resistência, porque eu já estou condicionada a pensar e ver o mundo da forma que eu estou vendo. Aí há um convite para começar, todos nós, ver o mundo bem além do que estamos vendo. Então, para essas pessoas, veja, não é mais só a filosofia antiga, como a filosofia de Ernest Holmes, de Metaphysical Philosophy. Também a ciência já comprovou isso, que nós existimos em múltiplas dimensões. Fato. Então, quem quiser pesquisar isso, pode pesquisar. É fato comprovado que você, como consciência, e também em forma humana, existem múltiplas dimensões. Nós temos múltiplos planetas terras e vários de você exercendo muitas coisas que você já sonhou aqui. Porque, na verdade, você sonha aqui o que você já é em outra dimensão. Você, em outra dimensão, sonha de o que você já é nesta dimensão. Porque você é uma consciência divina construída dentro de uma essência que conhecemos como mônada, a mônada de quase a mesma assinatura quântica, a forma física praticamente quase a mesma,
a forma de pensar quase a mesma, mas que precisa se realizar de formas múltiplas, porque ele não quer só se limitar à manifestação de uma única existência, uma vez que ele pode se expressar, vivenciar existências de forma múltipla. Está começando a entender? Nós estamos falando aqui, estamos quase chegando lá. Como eu falei, entendimento vai encaixar, é só ter paciência. Todos nós já sabemos que há um Deus, uma consciência que nem forma tem, nem corpo tem, é uma consciência que permeia tudo. E nós não estamos falando das deuses alienígenas, que muitas pessoas conhecem através da Bíblia. Não. Nós não estamos falando de deuses que vieram de outros mundos. Estamos falando de uma consciência que é o fundamento de xamanismo, que não tem forma. Quando falamos em xamanismo, o grande espírito. Você já viu imagem, foto de o grande espírito? Ninguém nem pense em pintar a imagem de grande espírito. Por que ninguém pensou em pintar a imagem de grande espírito? Por quê? Porque ele pulsa, né? Porque é algo que nós não conseguimos captar na nossa imaginação. Porque é algo que existe em todo lugar. E quando você olha para a floresta, é o grande espírito manifestado como floresta, em xamanismo. Montanha, rio, mar, eu, você. Esta consciência, o grande espírito, ele já tem por natureza de manifestações múltiplas para experienciar tudo que há. Ótimo. Então, aquilo que conhecemos como mônada, ou agrupamento de consciências, como se fosse um fio saindo de um raio de luz. Esta fio saindo como um raio de luz. Quando você dá zoom num fio saindo de raios de luz, que você tem zoom, múltiplos raios. Você pega um fio, dá zoom, boom, múltiplos raios. Você é um desses fios. Aí damos zoom em você, um fio. Mesma característica. Damos zoom nesse fio, boom, múltiplos fios. Cada um desses fios, uma mônada, agrupamento da mesma consciência se expressando em múltiplas dimensões. Então, você está aqui, nesta dimensão, como um desses fios, conectado com outros fios em múltiplas dimensões. Você, em várias terras paralelas, tendo múltiplas experiências. Chegamos neste ponto. Todas essas existências existem no passado ou existem no futuro. A memória do futuro que você está tendo muda ligeiramente. Quando você lembra de alguma coisa, agora estou voltando novamente para o que eu tinha falado, imaginação. Você está lembrando algo que aconteceu no passado, ou você está imaginando algo que aconteceu no passado. Porque cada vez que você lembra, muda. Alguma coisa muda. Então, aquilo não existe mais. Só que quando você lembra dele, ele muda ligeiramente. É o mesmo mecanismo que agora estamos levando para a lembrança do futuro. Já existe. Agora voltamos para a pergunta inicial. Futuro já existe? Sim. Estamos acessando? Sim. Estamos lembrando? Sim. Agora resta responder como.